Boa noite, Melinda, seja bem-vinda. Daniele, Rosa, Anderson, sejam todos bem-vindos à primeira live do Soma. Júlia, bem-vinda. Rafa, sejam todos então bem-vindos à primeira live do Soma. O nosso principal objetivo é disseminar conhecimento para que as pessoas possam fortalecer o seu perfil profissional, tanto aquelas que estão em busca de uma recolocação no mercado, aquelas que estão num processo de transição de carreira e também aquelas que já estão efetivamente empregadas, mas buscam uma mudança, seja uma promoção, uma mudança de cargo. Nós vamos iniciar a conversa de hoje falando sobre alguns detalhes que fazem toda a diferença quando o assunto é a busca de uma recolocação profissional. Não é segredo que o Brasil é um país que tem um número elevado de desempregados, embora alguns ramos de atividade estejam em franca expansão, com oportunidades de trabalho sendo publicadas diariamente e com crescimento a todo vapor. Alguns ramos de atividade estão em processo de declínio, algumas profissões inclusive estão se extinguindo e nós precisamos nos preocupar dia após dia com o fortalecimento do nosso perfil profissional. Vamos aguardar só a entrada de mais algumas pessoas para poder dar seguimento na conversa. Vocês fiquem à vontade para fazer perguntas, que eu vou me organizar dentro do tempo que nós temos disponível para respondê-las. Lembrando que eu não sou uma profissional da área de recursos humanos, eu tenho algumas especializações na área de empoderamento e todo o conhecimento que eu vou disseminar nas nossas lives eu obtive com pessoas que são especialistas e que hoje fazem parte do Soma e que me dão apoio para construir o conteúdo que eu divulgo. Então, aquelas perguntas que eu não conseguir responder, eu vou anotá-las para que a gente possa abordar numa próxima live com uma resposta fidedigna. Eu não vou me comprometer respondendo perguntas para as quais eu não tenho conhecimento suficiente, certo? Samantha, boa noite, bem-vinda. Letícia, Janiclésia, Keila, Leandra, sejam todas bem-vindas à primeira live do Soma. Hoje nós vamos começar falando sobre um primeiro passo que nós precisamos dar em busca de recolocação, que é o envio do nosso currículo por e-mail para uma oportunidade. A grande maioria das oportunidades que surgem no mercado, elas estão captando o currículo através de e-mail. Os anúncios divulgam endereços de e-mail para os quais os candidatos precisam encaminhar o seu currículo. Temos outras fontes de captação de perfis. Tem empresas que fazem captação de candidatos pelo LinkedIn, tem empresas que usam o seu próprio site, tem empresas que utilizam serviços de consultoria, mas a grande maioria ainda utiliza o e-mail para captar candidatos para os seus processos seletivos. E é por isso que hoje nós vamos falar exatamente sobre e-mail, que é a ferramenta que abre portas para nós ingressarmos em processos seletivos, na grande maioria deles. Eu tenho um banco de currículos no Soma, no qual eu faço o arquivamento dos currículos das integrantes para repassar para empresas interessadas nos perfis. Eventualmente, eu recebo contatos de empresas por intermédio das próprias integrantes que indicam o nosso banco de currículos e eu divulgo para as empresas os perfis das integrantes. Então, o volume de currículos que eu recebo, embora eu não seja recrutadora, é muito grande. Uma média de 70 currículos chegam para mim por semana, das integrantes do coletivo Soma,
para atualizar ou para passar a fazer parte do banco de currículos. E é aí que eu percebo uma grande dificuldade. Muitas meninas hoje utilizam um endereço de e-mail que não é profissional para enviar o seu currículo para os processos seletivos. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que tem meninas que utilizam e-mails que não representam elas profissionalmente. E eu vou dar alguns exemplos. Eu já gravei um vídeo no passado falando sobre esse assunto, foi um vídeo de curta duração, e eu decidi trazer esse tema novamente porque continuam chegando currículos para mim de e-mails que não são e-mails profissionais. Eu vou dar alguns exemplos. Sou do papai, @ alguma coisa. Nasci para brilhar, _21. Ou um código, ABCD, _1234. Ou siglas. Ou palavras, frases. Sou fã do Homem-Aranha, @ alguma coisa. Isso me preocupa muito quando eu recebo, porque assim como eu me surpreendo quando eu recebo um e-mail de alguém que usa um endereço de e-mail que não faz nenhum sentido, um recrutador também vai se assustar quando receber esse e-mail. Num primeiro momento, o recrutador ele vai ter acesso, obviamente, ao endereço de e-mail e ao assunto antes de abrir a mensagem. E se o recrutador se depara com um e-mail, nasci para brilhar, @, seja lá o servidor que for, Gmail, Hotmail, seja lá o que for, é óbvio que o recrutador vai se assustar. E se um candidato ele tinha uma oportunidade de ingressar no processo seletivo e naquele momento ele enviou um currículo de um e-mail que não faz sentido nenhum, ele acabou de fechar uma porta. Porque o recrutador ele não vai ter interesse em abrir um e-mail e ler um currículo de uma pessoa que não consegue utilizar um e-mail profissional para se candidatar. E eu não estou dizendo aqui, nem julgando ninguém, dizendo que não se deve usar um endereço de e-mail da forma que a pessoa desejar. Porém, o ideal é que se tenha dois, então. Se você tem um e-mail que tem um apelido, que tem um código, que tem um nome de um objeto, ou seja lá o que for, você pode utilizar sem nenhum problema. Mas não utilize este e-mail para enviar o seu currículo. Acesse algum dos servidores gratuitos, que nós temos muitos hoje no mercado. Nós temos Hotmail, nós temos Gmail, nós temos uma infinidade de servidores que fornecem contas gratuitas. Então, você pode entrar numa plataforma dessas e criar um e-mail profissional. Preferencialmente, um endereço de e-mail que tenha o seu nome e o seu sobrenome. Eu, por exemplo, no passado, já fui criticada por utilizar um e-mail infantilizado. O meu e-mail era Neuzinha Borges RG. E eu utilizava esse e-mail porque eu achava que era uma forma carinhosa de se reportar a mim. E uma vez um chefe meu me chamou a atenção. Nossa, uma profissional como você, qualificada, utilizar um e-mail Neuzinha Borges? E aquilo ficou na minha cabeça. Eu fiquei refletindo sobre aquilo, quantas vezes será que outras pessoas, não só meu chefe, mas recrutadores, tiveram acesso ao meu currículo e desistiram de ler porque eu enviei o e-mail de um endereço Neuzinha Borges. E foi naquele momento que eu troquei. Hoje eu utilizo um e-mail, que é o meu nome, o meu sobrenome, e mais uma sigla, que faz referência ao meu estado, mas é um e-mail profissional. Não é um e-mail que vai causar uma impressão ruim quando eu encaminhar o meu currículo para uma oportunidade, por exemplo. Então eu sugiro a todos as pessoas que estão buscando uma recolocação, uma transição de carreira,
que criem um e-mail profissional, para que possam passar uma primeira boa impressão. Conforme o comentário da própria Aline Vicente, com determinados endereços de e-mail, talvez os recrutadores nem olhem. E realmente, muitos não olham. Eu conversei com integrantes que são recrutadoras, e nós temos muitas no Soma, muitas recrutadoras, e todas elas foram categóricas quando o assunto foi esse. A impressão que causa é muito ruim. Então, não custa nada nós nos atentarmos a esse detalhe que pode fazer toda a diferença entre nós estarmos ou não em um processo seletivo. Então, fica registrada a primeira dica relacionada a endereço de e-mail. Vocês podem utilizar outro endereço de e-mail que tenha alguma relação com a vida pessoal de vocês. Não existe proibição em relação a isso. Mas não utilizem um e-mail pessoal para enviar os seus currículos se ele pode causar uma impressão ruim. Analisem. Verifiquem hoje o endereço de e-mail que vocês têm. Verifiquem se ele está de acordo com a imagem que vocês querem passar para um recrutador. Se é um endereço de e-mail sério, que representa vocês. Porque uma coisa é nós sermos representados na nossa vida pessoal. É nós criarmos um e-mail para acessar redes sociais, Facebook, Instagram, para fazer cadastros em sites. Uma outra coisa, um outro cenário é nós utilizarmos um e-mail para fins profissionais. Dando seguimento na conversa, quando o assunto é e-mail, eu peço para que vocês façam perguntas, se vocês tiverem alguma dúvida relacionada a esse tema, que eu vou responder ao longo da nossa conversa. Aproveitando para cumprimentar mais algumas pessoas que estão entrando agora. Slaine, seja bem-vinda à nossa live do Soma. Caroline, Raqueline, Simone, Rani, Sulamita, sejam todas bem-vindas. A Caroline acabou de fazer uma pergunta relacionada à foto, porque um recrutador comentou que a foto ela influencia o processo seletivo. E realmente influencia. Eu também já levantei essa discussão nos grupos do Soma por várias vezes, até para tentar esclarecer as dúvidas de algumas das integrantes e também para poder subsidiar alguns materiais que eu criei, como por exemplo o nosso guia de elaboração de currículo. Então, concluindo a conversa sobre o e-mail, eu vou retomar essa pergunta sobre a foto porque ela é muito pertinente. Lembrando, a quem está chegando agora, Amanda, Rosemary, todo o conhecimento que será repassado nas nossas lives é um conhecimento que foi obtido através da contribuição das nossas integrantes. Futuramente, nós vamos fazer lives específicas para conversar sobre determinadas profissões e determinados assuntos que são importantes para quem está em busca de um crescimento profissional. E aí eu vou trazer profissionais de várias áreas para conversarem sobre as tendências de mercado, sobre as oportunidades no futuro, sobre planejamento de carreira, sobre escolha de profissão. Nós temos muito o que conversar quando o assunto é crescimento profissional. Mas retomando o tema do e-mail, de nada adianta nós termos um e-mail profissional, um e-mail que nos represente, mas nós não tenhamos discernimento para escrever um e-mail de forma profissional. Eu recebo e-mails também que chegam para mim sem nenhuma frase, nem bom dia, absolutamente nada. A pessoa está encaminhando o seu currículo para uma oportunidade, seja no banco de currículos do Soma, seja para onde for, ela precisa, no mínimo, se apresentar. Precisa escrever um pequeno texto, cumprimentando a pessoa que vai receber o e-mail, ou a figura, ou a empresa.
e escrever um texto que seja condizente com a realidade, um texto se apresentando, falando um pouco sobre o seu perfil para despertar o interesse do recrutador, se despedindo e assinando. Muitas vezes eu recebo currículos que não tem nada escrito no corpo do e-mail, a pessoa só teve o trabalho de anexar o currículo e me encaminhar. E aí eu fico pensando, será que essa pessoa só age assim comigo? Ou toda vez que ela encaminha o currículo dela para alguém, seja para um processo seletivo ou para algum amigo, colega, alguém que vá o ajudar a se recolocar, essa pessoa escreve textos ou ela simplesmente anexa o e-mail, o currículo ao e-mail e encaminha? Então esse é um outro cuidado que nós precisamos ter relacionado ao conteúdo do e-mail que nós vamos disparar para o recrutador. E aí fica a pergunta, Neuza, mas eu não sei o nome do meu recrutador. No endereço, no anúncio não dizia o nome da pessoa. Talvez não diga o nome da pessoa no anúncio, mas no endereço de e-mail que foi postado no anúncio, pode dizer o nome. É preciso ter um pouco mais de atenção quando for ler o anúncio para tentar interpretar todas as mensagens que ele está trazendo. Algumas vezes, os recrutadores utilizam o e-mail da empresa, ou utilizam um e-mail temporário para divulgar numa vaga. Mas muitas vezes, o recrutador ele utiliza o e-mail dele e lá vai estar o nome dele. Um exemplo, maria.dasilva@gmail.com. Se essa informação está no endereço de e-mail que está no anúncio, vocês já têm a informação que vocês precisavam para iniciar a escrita de um e-mail profissional com o envio do currículo. Vocês vão aproveitar aquele nome que está descrito no endereço de e-mail da vaga para encaminhar o e-mail de vocês cumprimentando a pessoa. Bom dia, boa tarde, boa noite, prezado senhor, prezado senhora, e o nome da pessoa que colocou... Perdão. O nome da pessoa que fez a divulgação da vaga. A partir do momento que vocês já têm um endereço de e-mail profissional e vocês já sabem para quem vocês vão direcionar esse e-mail, se vocês têm o nome da pessoa que vai receber o currículo, ponto positivo para vocês. Mas se vocês não têm o nome da pessoa, façam referência ao recrutador. Prezado recrutador, e um A entre aspas. Para que a pessoa entenda, a pessoa que vai receber aquele e-mail, ela entenda que o e-mail está sendo direcionado para ela e que vocês estão escrevendo o e-mail de forma correta. Cumprimentando a pessoa primeiro, antes de iniciar o texto propriamente dito. Então fica essa segunda dica relacionada a como descrever o nome da pessoa ou a quem o e-mail de vocês vai ser direcionado. Um terceiro ponto é relacionado ao texto que vocês vão utilizar. Não adianta escrever bom dia, boa tarde, boa noite, recrutador, envio meu currículo anexo, ponto. É óbvio que vocês estão enviando o currículo de vocês em anexo. A não ser que o e-mail, que a vaga, o anúncio da vaga peça para vocês enviarem o currículo de vocês no corpo do e-mail, por favor, não enviem currículo colado no corpo do e-mail. Muitos recrutadores utilizam ferramentas para fazer gestão do seu e-mail, no qual, quando chegar o currículo de vocês colado no corpo do e-mail que vocês enviaram, vai chegar tudo desconfigurado. O recrutador, ele não vai conseguir ler o currículo de vocês, porque a informação vai chegar totalmente desconfigurada. Caso ele utilize algum gestor de conta de e-mail
que seja incompatível com o texto, com a fonte que vocês estão utilizando no texto que vocês vão escrever. O ideal é enviar anexo. E de preferência, enviar em PDF. Ah, Neuza, mas você está falando várias regras, muitas vezes isso não se aplica. Não, muitas vezes não se aplica. Não existe regra e nem verdade absoluta quando o assunto é recursos humanos. Cada empresa trabalha o recrutamento de uma forma, cada profissional de RH muitas vezes coloca os seus conhecimentos, as suas experiências em prática quando está fazendo um recrutamento. Tem empresas que seguem padrão, tem empresas que não seguem. Então a gente não pode dizer que tudo que for relacionado a currículo é aplicável a qualquer caso ou é verdade absoluta. Então o que eu estou falando são boas práticas de envio de currículos, não necessariamente regras, até porque é bem difícil identificar regras quando o assunto é recrutamento e seleção. Então, além de utilizar o endereço de e-mail profissional, fazer um direcionamento e cumprimentar o recrutador quando começar a escrever o texto, é preciso ter atenção ao texto que vocês também vão escrever. De nada adianta enviar um currículo maravilhoso em anexo, um currículo top, onde a pessoa tem altas qualificações, onde a pessoa tem experiências vastas em vários ramos de atividade, em multinacionais, em grandes empresas, onde a pessoa tem a fluência em outra língua, se ela não consegue escrever um e-mail apresentando o seu perfil. Então, se você tem dúvidas sobre como escrever um e-mail se apresentando, experimentem colocar no Google e-mail, modelo de apresentação profissional ou modelo de envio de currículo. Com certeza, vocês terão acesso a uma infinidade de informações sobre envio de currículos. E também modelos de textos, inclusive, para que vocês descrevam o perfil profissional de vocês de forma atrativa. Para que o recrutador ele tenha interesse em abrir o anexo e conhecer vocês de uma forma mais detalhada, a partir do texto que vocês escreveram. E não adianta ir lá no Google, procurar um modelo de texto muito bonito, copiar e colar no seu e-mail. Você precisa também ter atenção ao texto que você vai utilizar, se ele está de acordo com a realidade do perfil profissional de vocês. Façam adequação do texto, tanto à vaga que vocês estão se candidatando, quanto à realidade profissional de vocês. A Caroline, ela fez um questionamento agora relacionado a solicitar um feedback sobre uma vaga, porque muitas vezes se envia um currículo e não se recebe feedback. Nós vamos abordar esse tema também. Nós vamos ter uma live específica só para falar sobre feedback. É um assunto muito polêmico, que gera muita discussão, e eu tenho o trabalho de preparar uma live específica para falar sobre feedback. A Aline está retomando o tema da foto, que não é obrigatório, mas que se optar por colocar, precisa estar alinhada com o perfil profissional. Perfeito, nós vamos abordar esse tema também. Nós teremos uma live específica para falar sobre imagem profissional e as fotos, tanto na rede social LinkedIn quanto no currículo, porque também é um assunto que gera muitas discussões, muitas dúvidas, e nós vamos preparar uma live específica para falar sobre esse assunto. Se nós tivermos tempo ainda hoje, eu dou uma pincelada sobre ambos. Mas esses assuntos são assuntos muito ricos que nós podemos explorar de forma mais detalhada nas próximas lives.
Retomando a questão do e-mail, nós já conversamos sobre um endereço de e-mail profissional, nós já conversamos sobre como se reportar ao recrutador, dizendo bom dia, boa tarde, boa noite, prezado recrutador, prezado fulano, ciclano. Já conversamos sobre texto para descrever o perfil profissional de vocês. É óbvio que vocês não vão copiar toda a informação do currículo de vocês para colar no e-mail, porque vocês entendem que tudo que está escrito no currículo é importante, e óbvio que é importante, mas todas as informações do currículo, elas não precisam estar na apresentação de vocês. É uma pequena apresentação. Um exemplo que eu utilizo e sempre deu certo para mim é falar que eu estou manifestando meu interesse em participar do processo seletivo para a vaga XY, que foi publicada em tal ferramenta, numa rede social, ou teve acesso através de e-mail. Se tiver a fonte, descreve. Se não tiver, não descreve. Eu sempre gosto de iniciar os meus e-mails falando para o recrutador que eu estou manifestando o meu interesse por aquela oportunidade de trabalho. A partir do momento que eu manifesto o meu interesse, eu falo sobre a vaga que eu estou interessada, e aí eu descrevo qual é o meu perfil profissional e o que ele tem a ver com aquela vaga. Eu sempre falo sobre as minhas experiências, que eu tenho vasta experiência na área de energias renováveis, que eu tenho formação XY, que eu já trabalhei em empresas do ramo A, B e C. Falo sobre a minha disponibilidade, se eu tenho disponibilidade para viagem, se eu não tenho, se eu tenho disponibilidade para mudança, se eu não tenho. Faço uma apresentação muito breve e finalizo me colocando à disposição para participar da entrevista e para fornecer qualquer informação adicional que porventura não esteja no currículo. Tem uma integrante perguntando sobre o anexo. Nós já comentamos esse tema hoje. Só enviar o e-mail no corpo do e-mail se o anúncio pedir. Se o anúncio não pedir e-mail no corpo, o currículo no corpo do e-mail, não enviem no corpo do e-mail. Porque isso pode desconfigurar o texto, porque talvez vocês possam estar utilizando uma fonte que no computador do recrutador não tenha, e quando ele abrir vai estar tudo desconfigurado. Então evitem utilizar corpo do e-mail para copiar e colar currículo. Mandem em anexo. Sempre. E um detalhe importante. Enviem em PDF. Porque vocês não sabem na mão de quem esse currículo pode parar. A partir do momento que nós enviamos um currículo por e-mail, principalmente se ele for para um e-mail temporário, um e-mail recrutamento-urgente@gmail, vocês não sabem qual é a empresa que está recebendo o currículo, vocês não sabem o nome da pessoa que está recebendo o currículo, então não se coloquem em situação de risco. Enviem o currículo em PDF. Isso demonstra profissionalismo, demonstra que vocês dominam as ferramentas, Word, como gerar um PDF para fazer o envio através de PDF. Isso demonstra profissionalismo. Prioridade, anexo em PDF, como acabou de dizer a Aline Santos, que está aqui na nossa live também. Então, nós já falamos sobre o e-mail, o endereço de e-mail profissional, falamos sobre a apresentação, falamos sobre o anexo. E o assunto? O assunto que vocês vão colocar no e-mail também é de extrema importância para garantir que vocês vão passar uma primeira boa imagem. A sugestão é, se o anúncio disser que vocês precisam utilizar um determinado assunto, porque alguns anúncios dizem e outros não, se o anúncio disser, vocês precisam utilizar o que está escrito no anúncio. Se o anúncio disser que o assunto do e-mail deve ser nome da vaga e cidade, vocês vão ter que enviar com o nome da vaga e a cidade.
Não adianta entrar em desespero e sair disparando e-mails de currículos como se ele fosse um panfleto que vocês jogam a céu aberto. Não, isso para vocês só vai fazer com que vocês tenham cada vez mais trabalho e menos efetividade. Vocês precisam ler o anúncio com calma, interpretar o anúncio, entender a imagem o detalhe que o anúncio traz, entender se o perfil de vocês ele é condizente com o anúncio. Muitas vezes nós lemos um anúncio que o assunto da vaga, a vaga é de auxiliar administrativo. E nós temos experiência como auxiliar administrativo. Só que o nosso perfil profissional de auxiliar administrativo pode não ter nada a ver com as atividades que a vaga exige. Você pode ser um auxiliar administrativo que trabalhou emitindo notas fiscais. E a empresa precisa de um auxiliar administrativo que trabalhasse fazendo controle de acesso. Ou seja, por que eu vou enviar o meu currículo só porque o título do anúncio é auxiliar administrativo, sendo que todas as especificações do anúncio não tem nada a ver com a minha experiência? É sempre bom a gente pensar antes de enviar para não ter retrabalho. Então, se o anúncio disser que precisa ter um assunto específico no e-mail, vocês vão colocar o assunto específico porque vocês precisam demonstrar profissionalismo e vocês não vão fechar uma porta. Muitas vezes eu recebo e-mails com currículos que nem anúncio, que nem assunto tem. A pessoa simplesmente anexou o arquivo e disparou. Não colocou seu nome, não colocou o assunto, não colocou a sua formação principal, a sua experiência, o cargo que está buscando, nada. Então, se o anúncio não disser qual é o assunto, coloquem o nome de vocês e o cargo que vocês estão pleiteando. Ou o nome de vocês e a formação principal de vocês. Ou o nome de vocês e a experiência principal, o cargo principal que vocês já tiveram. Não enviem e-mails sem assunto. Isso também passa uma imagem péssima para o recrutador. Demonstra que o candidato ele está tão ansioso que ele não teve nem a capacidade de ler com calma o anúncio. E a ansiedade ela pode ser um problema em determinadas profissões. Para algumas empresas, ser ansioso é ótimo, para outras não. Então, se nós temos que pecar, vamos pecar pelo excesso, não pela falta. Ainda falando sobre o e-mail para disparar o currículo, quando for enviar e-mails com seus currículos, envie um e-mail para cada endereço de e-mail. Tem rolando na internet muitas listas de e-mail de empresas, listas de e-mail de empresas de recrutamento, de empresas por segmento. Eu tenho uma lista, por exemplo, que tem só empresas da área de energias renováveis. Tem uma lista de empresas só da área de óleo e gás. E tem uma lista de empresas só de recrutamento e seleção. Isso não quer dizer que eu vou copiar o endereço de e-mail de 40 empresas e mandar para todas de uma única vez. Essa prática, para a maioria dos recrutadores, e falo isso com afinco porque conversei com muitas recrutadoras sobre esse assunto, enviar um e-mail com seu currículo para mais de uma empresa no mesmo e-mail demonstra um despreparo tremendo. Demonstra que a pessoa ela é desatenta. Demonstra que a pessoa não tem controle sobre as suas ações profissionais. É preciso ter muita cautela.
Se vocês estão em busca de uma recolocação ou de uma transição, vocês precisam ter ciência de que cada detalhe pode fazer a diferença. Então, se é por causa desses pequenos detalhes de um envio de e-mail que eu vou acabar sendo descartado de um processo seletivo, então a partir de agora eu terei mais atenção no simples fato de disparar um e-mail, que para muitas pessoas pode ser algo tão simples que não vai causar tanto impacto. Para um recrutador, causa muito impacto. Então tenham atenção quando vocês forem escrever um e-mail. Leiam ele 10 vezes, se tiver que ler 10 vezes, se vocês não tiverem certeza de que está tudo ok. Peça para um amigo ler, para um familiar ler, para algum colega de vocês, até para alguma integrante do Soma. Peça para alguém ler se vocês não têm certeza. Mas, por favor, não disparem e-mails como panfleto, como propaganda. A gente acha péssimo quando a gente recebe propaganda no nosso e-mail sem a gente pedir. Imagine quando um recrutador recebe um currículo de alguém com cópia para 40 empresas no mesmo e-mail. Então tenham atenção também a isso. E para finalizar, que nós temos só 15 minutos, um tema que também é muito polêmico, mas que é um tema que passa uma imagem péssima: ortografia e gramática. Hoje, século 21, 2019, com acesso a tantas informações como nós temos hoje na palma da mão, nós temos o mundo na palma da mão, é inadmissível que um profissional encaminhe o seu currículo com erros de português no e-mail. Muitas recrutadoras também trouxeram para mim essa problemática de pessoas que têm currículos ótimos, currículos muito bem preparados, currículos organizados, currículos claros, objetivos, mas cheios de erros de português. Tanto no currículo quanto no corpo do e-mail com a apresentação. O básico, pessoal, é o nosso nome com letra maiúscula. Nós aprendemos lá no ensino fundamental, nos primeiros anos, na primeira série, na segunda série, que nome próprio se escreve com letra maiúscula. O sinal caiu, então eu vou retomar o assunto de ortografia. Surgiu a vaga dos sonhos e vocês estão escrevendo um e-mail para enviar com o currículo de vocês para essa vaga. Imaginem só vocês escreverem um e-mail com o nome de vocês escrito com letra maiúscula. Isso pega muito mal, muito mal. Primeiro porque vocês podem utilizar o corretor ortográfico do próprio e-mail, porque hoje o Gmail tem corretor ortográfico automático, o Hotmail tem, o Outlook tem. E se vocês não têm certeza, escreve no Word, abre o Word no computador, escreve o texto no Word, utiliza o corretor ortográfico e aí depois copia o texto no corpo do e-mail e envia. É mais seguro e é mais assertivo. E a Caroline está comentando a respeito de seguir as normas ABNT para edição dos currículos e corpo do e-mail. Normas da ABNT é um assunto muito específico. Eu acredito que não seja relevante adotar normas ABNT para um currículo, até porque hoje o mercado é muito dinâmico. As normas se atualizam muito facilmente, muito rapidamente. E o que importa para o recrutador é a forma como vocês vão escrever, a organização do texto. E não se ele está formatado com margem 2 ou 3, com fonte Times New Roman 12 ou Arial 10. O importante é a qualidade da informação que vocês estão passando. E o mínimo, né, que é a ortografia. Então, erros de português, eles são inadmissíveis.
inadmissíveis. Hoje, século XXI, como eu falei, com acesso à tecnologia na palma da mão, passa uma imagem péssima para o recrutador nós enviarmos um e-mail e um currículo com erros de português. E com nomes próprios escritos com letra minúscula. A pessoa escreve o currículo inteiro com letra minúscula. Ou o currículo inteiro com letra maiúscula. Não por norma, mas por boa prática, o ideal é utilizar letras maiúsculas para nomes próprios, seja um nome de empresa, um nome de rua, um nome de pessoa, o nome de uma instituição de ensino. E utilizar letras minúsculas nas frases. Você inicia a frase com letra maiúscula e permanece com a minúscula até o ponto final, ou a vírgula, até encerrar sua frase. Procurem passar para alguém ler antes, criem uma mensagem padrão, com uma apresentação curta, objetiva, e peçam para alguém ler para vocês. Coloquem no Word para conferir a ortografia. Só não cometam o erro tão simples de resolver de encaminhar um currículo com erros de português. Eu estou enfatizando esse tema porque é um tema que me preocupa muito. Eu recebo currículos de mulheres altamente qualificadas, mulheres com experiência no exterior, cheios de erros de português, com seu nome escrito em letra minúscula, sem nada escrito no corpo do e-mail, ou com o e-mail escrito sou do papai _21. Me parte o coração, porque o começo, que é o envio do currículo, já está começando com problemas. E às vezes tem meninas que me procuram no privado e dizem para mim: Neuza, eu envio 100 currículos por mês. Faz 1 ano que não me chamam para nenhuma entrevista. Talvez o problema seja um desses pequenos detalhes que eu citei. Talvez você não esteja sendo chamado para entrevista porque o endereço de e-mail que você está utilizando é um endereço de e-mail infantilizado. Talvez seja porque você não está escrevendo uma apresentação profissional atrativa. Talvez seja porque você não está direcionando o e-mail para a pessoa correta. Talvez seja porque o seu e-mail está cheio de erros de português, que é algo que pesa muito. Então essa live, essa primeira live que eu estou fazendo do Soma, ela é um começo para todas nós. É um começo para mim, que é algo muito novo. Eu aprendi o que é uma live na semana passada, com a ajuda da Daniele, e eu sou extremamente grata a ela por ter me dado esse incentivo. E também é uma forma de aprendizado para todas as pessoas que estão assistindo essa live agora. Comecem refletindo sobre os mínimos detalhes, porque uma união de pequenos detalhes é que faz com que o nosso perfil profissional seja um perfil profissional grandioso. São os pequenos detalhes profissionais que nos tornam grandes. Então comecem se preocupando com isso. Atenção é a prioridade. Leiam os anúncios. Verifiquem se o e-mail que vocês estão descrevendo está de acordo com o que o anúncio pede. Muitas vezes, mas muitas vezes mesmo, eu vejo as meninas perguntando no grupo: para que cidade é essa vaga? Qual é o endereço de e-mail? E a informação está lá, no anúncio, escrita. A pessoa simplesmente não leu. Ou porque ela não interpretou, ou porque ela fez uma leitura dinâmica, ou porque ela leu sem prestar atenção. Mas está acontecendo muito isso também. Nos próprios grupos, muitas meninas estão perguntando várias vezes detalhes que estão descritos no anúncio. Pessoal, o anúncio é a porta que se abre.
A gente só precisa colocar a mão na maçaneta e girar. Não adianta a gente girar a maçaneta para o lado errado, porque a porta não vai se abrir. Então eu deixo esses últimos minutos da nossa primeira live para que vocês comentem sobre ela, o que vocês acharam do conteúdo, façam sugestões de conteúdos para as próximas lives. Na próxima quarta-feira, às 20 horas, nós vamos nos encontrar novamente para conversar sobre um outro tema que vai nos fortalecer profissionalmente. Então fica aberto o canal para que vocês comentem sobre a nossa live. E já de imediato agradeço a atenção de todos vocês. É esse incentivo que me faz cada vez mais me empoderar para poder empoderar todos vocês também. Obrigada, Daniele. A primeira live foi top. Obrigada. Eu precisei me preparar muito para fazer essa primeira live, mas foi graças ao seu incentivo que eu dei esse primeiro passo. Fabi Barreto, obrigada. Letícia Oliveira, muito obrigada também. Stephanie Nayane, bem-vinda, obrigada. Samantha, quem sou eu falando para uma profissional de RH como você? Obrigado pelo elogio. Caroline, obrigada. Michele. Eu aproveito para informar para vocês que eu vou tentar colocar essa live no nosso canal do YouTube. Prometo tentar, porque vai ser a primeira vez que eu vou fazer esse processo. Eu não sei se ele vai dar certo ou não, mas se não der certo, eu vou me engajar, eu vou me empoderar desse assunto para poder, na próxima live, disponibilizar esse vídeo no YouTube para aquelas meninas que não puderam assistir. Mas ele vai estar disponível no History por 24 horas. Então, aquelas que não puderam participar foram avisadas que vai estar disponível para que possam se empoderar também. Obrigada, Anderson. Obrigada, Carla. Caroline, obrigada por todas as suas perguntas. Gautiele, obrigada também. Michele, obrigada. Aproveitando também, eu vou lançar nos próximos dias as inscrições para aquelas profissionais que desejam participar das lives comigo, trazendo um pouco da sua realidade de mercado, da sua realidade profissional, para que nós possamos também ampliar os horizontes daquelas pessoas que estão buscando oportunidades, sejam novas, sejam diferentes, assim como essas profissionais que eu vou convidar para conversar comigo. Agradeço mais uma vez a todo o incentivo que eu recebo para dar continuidade ao trabalho do Soma. Eu não canso de dizer que o Soma é uma missão de vida para mim. Eu criei o Soma para ajudar algumas amigas e ele tomou hoje uma proporção incrível. Hoje eu consigo disseminar conhecimento e ajudar mulheres no país inteiro. Nós temos grupos nos principais estados do Brasil e das principais áreas de atuação também. Então eu agradeço ao incentivo de todas, agradeço o respeito que vocês têm pelo trabalho e cada palavra que vocês utilizam para incentivar e para agradecer, ela para mim é uma recarga de baterias. Essa energia positiva, esse feedback que vocês me trazem é que garante a minha energia para continuar esse trabalho, porque não é fácil. Não é fácil administrar minha vida pessoal, a minha vida profissional e o Soma. Mas a vida me recompensa todos os dias por esse trabalho. Vocês não fazem ideia do quanto eu sou recompensada por todo esse trabalho que eu tenho feito. Nós só temos mais alguns minutos antes da nossa live se encerrar. Eu agradeço mais uma vez a presença de cada um de vocês.
Agradeço todo o incentivo e agradeço também a dedicação desse tempo que é tão precioso para me ouvir e para buscar conhecimento também. Acreditem, a mudança é possível. E eu sou a prova disso. Eu consegui mudar a minha vida e hoje eu ajudo outras pessoas a mudarem a sua vida e a sua realidade também. Encerramos a nossa live então. Mais uma vez, obrigada. E fica um abraço de boa noite para cada um. E não se esqueçam que juntos nós somos mais fortes. Até quarta-feira que vem. Tchau!